Bem-vindo a Under the Hat, um conto emocionante de amor, decepção e redenção, ambientado na encantadora cidade de Meadow Creek. Quando o rico empresário Ricardo Patterson se disfarça de um simples cuidador da fazenda para avaliar sua herança, ele nunca espera se apaixonar pela loja honesta Lorena Miller e pela comunidade que ela aprecia. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está nos observando. O sol da manhã espiou as cortinas gastas da pequena cozinha de Lorena Miller. Aos 28, ela se mudou com a eficiência de alguém que estava cuidando dos outros há muito tempo. Seus cabelos castanhos estavam amarrados em um simples rabo de cavalo, e seu rosto, embora bonito, raramente usava maquiagem hoje em dia. "Vovô, seu remédio está sobre a mesa", ela chamou enquanto organizava pão fresco em uma bandeja de exibição. "Não se esqueça de aceitar com comida desta vez." Harold Miller, uma vez o homem mais forte em Meadow Creek, agora estava sentado em sua poltrona, com as mãos um pouco tremendo quando ele pegava o pequeno recipiente de comprimidos. "Eu não vou esquecer, querida. Você me lembra o suficiente." Lorena sorriu para o avô. Após a morte de sua mãe há 2 anos, ele era toda a família que ela havia deixado. Sua condição cardíaca piorou, forçando-a a transformar a parte da frente de sua modesta casa em um pequeno supermercado apenas para sobreviver. A campainha acima da porta se juntou, anunciando o primeiro cliente do dia. "Manhã, Lorena", disse Martha Jenkins após resgate da cidade. "Ouvi as notícias?" Lorena entregou a Martha sua ordem habitual de pão de trigo. "Que notícia?" "O velho Patterson faleceu ontem. Coração deu finalmente." O rosto de Lorena caiu. "Isso é terrível. O Sr. Patterson sempre foi gentil com mamãe e eu." Martha assentiu, abaixando sua voz. "Mas isso não é tudo. Eles dizem que seu neto da cidade está herdando tudo. Algum empresário grande que nunca pisou em Meadow Creek." "Sério? E a fazenda?" Lorena perguntou, sua preocupação imediata. A fazenda de Patterson era a força vital de sua pequena comunidade. Empregou metade da cidade e mantinha as empresas locais, incluindo sua pequena loja, a Float. A palavra, ele está planejando vender tudo. Provavelmente para uma dessas grandes empresas agrícolas. Você pode imaginar, todas essas pessoas fora do trabalho. O sino gingou novamente quando mais clientes entraram, tudo zumbindo com o mesmo tópico. Ao meio-dia, toda a cidade estava em um estado de frenesi preocupado. A fazenda fazia parte de Meadow Creek há gerações. Se fechado, a cidade pode não sobreviver. "Não está certo", disse Tom Wilson, que trabalhou na fazenda Patterson há 30 anos. "Esse garoto da cidade não entende o que esse lugar significa para nós." Lorena ouviu as preocupações de todos, enquanto sentia um nó no estômago. Ela se lembrava muito bem de como era ter sua vida emitida por alguém que não se importava com as consequências. Assim como Brian, seu ex-namorado, que jurou que a amava, prometeu a ela o mundo apenas para ela descobrir que ele era casado e tem filhos em outra cidade. "A confiança é conquistada, não dada", ela disse a si mesma depois daquele desgosto. Tornou-se seu mantra. Naquela noite, depois de fechar a loja, Lorena sentou-se com o avô em sua pequena varanda. "Todo mundo está assustado, vovô", disse ela, observando o pôr do sol sobre as colinas distantes, onde a fazenda Patterson se estendia. "Se essa fazenda fechar, as pessoas sobrevivem neste vale há gerações", respondeu Harold. Sua voz se resistiu a se resumir, mais sábia. "Vamos encontrar um caminho. Mas por que as pessoas ricas não podem ver além do dinheiro? Aquela fazenda é os meios de subsistência das pessoas, suas histórias, seus futuros." Harold deu um tapinha na mão dela. "Nem todo mundo é como Brian, querida. Às vezes as pessoas simplesmente não sabem melhor." Lorena suspirou. Seu avô sempre soube onde sua mente foi quando ela falava sobre confiança. 300 quilômetros de distância, em um escritório elegante, Ricardo Patterson fechou seu laptop com um suspiro. Aos 30, ele já havia construído sua própria empresa de tecnologia, multiplicou sua riqueza pessoal e ganhou um reputati como uma das mentes mais nítidas dos negócios do país. Mas hoje, nada disso importava. "Sinto muito pelo seu avô, senhor", disse o assistente dele, colocando uma pilha de papéis em sua mesa.
Os advogados precisam desses assinados. É sobre a propriedade da fazenda. Ricardo passou a mão por seus cabelos escuros. A fazenda que eu nunca vi. Sim, senhor. O agente imobiliário diz que é uma terra principal. Ele já tem compradores interessados. Ricardo pegou uma foto emoldurada em sua mesa. O único item pessoal em seu escritório minimalista. Nele, sua mãe estava sorrindo ao lado de um homem mais velho, em frente a uma casa de fazenda. Era a única foto que ele tinha do avô que nunca conheceu. Sua mãe deixou Meadow Creek aos 18 anos, prometendo nunca mais voltar à vida rural, que, em suas palavras, sufocou seus sonhos. Ela havia criado Ricardo na cidade, focado na educação e ambição. Quando ela morreu há 5 anos, qualquer conexão com suas raízes parecia morrer com ela. Agora, com seu avô também, Ricardo sentiu um vazio estranho, uma conexão cortada antes de se formar. Acho que vou ver primeiro, disse ele de repente. Seu assistente parecia surpreso. A fazenda, mas sua agenda pode ser reorganizado. Ricardo se levantou, tomada de decisão. Mas não quero que ninguém saiba quem eu sou. Eu não entendo. Ricardo olhou pela janela no horizonte da cidade. Minha vida inteira, as pessoas me trataram de maneira diferente por causa do meu nome ou do meu dinheiro. Apenas uma vez, quero ver um lugar para o que realmente é, não pelo que pensa que quero ver. Então você está indo disfarçado? Ricardo sorriu um pouco. Eu vou como o novo zelador. A fazenda precisará de alguém para vigiar até que as decisões sejam tomadas, certo? Por que não eu? Mas, senhor, você não sabe a primeira coisa sobre a agricultura. Então acho que vou aprender. Ricardo voltou para a mesa. Faça os arranjos, mas mantenha-o em silêncio. No que diz respeito a Meadow Creek, Ricardo Patterson ainda está na cidade, ocupado demais para se incomodar com sua herança. Dias depois, Ricardo dirigiu pela estrada sinuosa que levou a Meadow Creek. Longe estavam seus ternos e sapatos de grife personalizados. Em vez disso, ele usava jeans gastos, uma camisa simples de botão e botas de trabalho que ele comprou apenas para esta viagem. Um chapéu de abas largas, o que ele imaginou que um zelador da fazenda poderia usar, comparou sua transformação. Cidade era menor do que ele esperava. Uma rua principal é repleta de pequenas empresas, um parque no centro e casas que se espalham para fora como ondulações em um lago. Parecia entrar em outra hora. Após as instruções para a fazenda, ele parou pela primeira vez na cidade para suprimentos. Um pequeno supermercado com uma placa pintada à mão lendo Miller's Market chamou sua atenção. O sino gingou quando ele abriu a porta. A loja era modesta, mas limpa, com prateleiras cuidadosamente abastecidas com itens essenciais. Atrás do balcão havia uma jovem mulher com olhos gentis e um sorriso cauteloso. Bom dia, disse ela. Você deve ser novo na cidade. Ricardo ajustou seu chapéu nervosamente. Isso óbvio, hein? Meadow Creek não é exatamente um destino turístico. Seu sorriso aqueceu um pouco. Eu sou Lorena Miller. Esta é a minha loja. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Ri. Ele se pegou. Apenas Rico. Eu sou o novo zelador da fazenda Patterson. Com a menção da fazenda, a expressão de Lorena mudou sutilmente. Oh, eu não sabia que eles estavam contratando. Com o Sr. Patterson. Passando. É temporário, explicou Ricardo rapidamente, até que o herdeiro decida o que fazer com o lugar. Lorena assentiu, seus olhos ficando sérios. Você o conheceu? O neto? O coração de Ricardo bateu mais rápido. Não. Acabei de conseguir o emprego através de uma agência. Bem, disse, ela alcançando debaixo do balcão, bem-vindo a Meadow Creek, mesmo que seja apenas temporário. Ela colocou uma maçã fresca e um pequeno pedaço de pão em um saco de papel. Na casa, nós cuidamos um do outro aqui. O simples gesto o pegou, desprevenido. Na cidade tudo tinha um preço, um ângulo. Obrigado, disse ele genuinamente tocado. Isso é muito gentil. É o que vizinha Bors. Ela respondeu. E a fazenda é a nossa vizinha mais próxima. Quando Ricardo reuniu o restante de seus suprimentos, ele não pôde deixar de notar como Lorena tratou todos os que entraram na loja, com genuíno interesse e cuidado. Lembrou-se de nomes das pessoas, perguntou sobre suas famílias, brincou com as crianças.
sem pretensão, sem agenda. Ficar acordado na casa principal? Ela perguntou enquanto ligava suas compras. Não, a cabana do zelador, disseram. Mickey está atrás do celeiro principal. Eu sei, é pequeno, mas legal. O último zelador do Sr. Peterson, George, morou lá por anos antes de se mudar para estar com sua filha na primavera passada. Ricardo pagou por suas compras. Atingiu como Lorena parecia saber tudo sobre todos. Obrigado pela ajuda. Tenho certeza de que voltarei. Estamos abertos todos os dias, exceto aos domingos, disse ela. E se você precisar de algo urgente, eu moro logo atrás da loja. Quando Ricardo se virou para sair, um homem idoso apareceu de uma sala dos fundos, embaralhando lentamente com a ajuda de uma bengala. Vovô, você deveria estar descansando, disse Lorena, se movendo imediatamente para ajudá-lo. Não consigo dormir no dia, respondeu o velho. Ele notou Ricardo e o olhou para cima e para baixo. Você é o novo homem na casa de Peterson? Sim, senhor, rico. Ricardo estendeu a mão. Harold o sacudiu com uma aderência surpreendentemente firme. Harold Miller, você tem sapatos grandes para encher, jovem. George conhecia aquela fazenda como a parte de trás da mão. Vou fazer o meu melhor, prometeu Ricardo, sentindo-se estranhamente como se estivesse sendo medido. Vovô, não o intimide em seu primeiro dia, Lorena repreendeu suavemente. Ele vai descobrir as coisas. Vamos torcer para que sim, disse. Harold olhando para Ricardo pensativo. Essa fazenda significa tudo para esta cidade. Ricardo deixou a loja com mais do que suprimentos. Ele deixou uma crescente curiosidade sobre Lorena Miller e um peso inesperado de responsabilidade. As pessoas aqui se importavam profundamente com a terra de seu avô, de uma maneira que foi além dos valores de negócios ou propriedades. Dirigindo até a fazenda, Ricardo ficou impressionado com sua beleza. Colinas rolantes de verde, pomares, pesados com frutas, campos prontos para a colheita e, no centro, uma grande casa de fazenda que havia visto dias melhores, mas ainda se orgulhava da paisagem. A cabana do zelador era realmente pequena, mas arrumada. Enquanto ele desempacotava seus poucos pertences, Ricardo se perguntou no que havia se encontrado. Ele não sabia nada sobre agricultura. Ele não sabia nada sobre ser funcionário de alguém e não o chefe. E ele certamente não sabia nada sobre viver em uma comunidade onde todos pareciam saber e se preocuparem. Seu telefone tocou. Seu assistente de check-in. Como é? Ela perguntou. Ricardo olhou pela janela para a vasta fazenda que era tecnicamente a dele. Diferente, ele disse finalmente. Muito diferente. Os investidores estão ficando nervosos. Eles querem saber quando você voltará a assinar os papéis. Ricardo observou o sol começar a se pôr sobre sua herança, lançando longas sombras na terra que gerações de Petersons haviam funcionado. Diga a eles que preciso de mais tempo, disse ele. Eu preciso entender o que estou vendendo primeiro. O que ele não disse foi que ele também precisava entender por que a mulher no supermercado o olhou com uma bondade tão genuína e por que, pela primeira vez em anos, ele se sentia apenas uma pessoa, não uma conta bancária. Naquela noite, Ricardo dormiu melhor do que em meses, embalado pelos sons desconhecidos de grilos e gado distante. Ele sonhava com campos que nunca havia andado e uma garota com olhos honestos que não conheciam seu patrimônio líquido. Na cidade, Lorena fechou seu livro com um suspiro. Os números não eram bons. Se a fazenda Peterson fechou, sua pequena loja também não sobreviver. Mas quando ela checava seu avô adormecido, ela fez uma promessa silenciosa. Ela encontrava um caminho, assim como sempre. Nem Lorena, nem Ricardo sabiam que suas vidas haviam acabado de se entrelaçar de maneiras que mudariam os dois para sempre. Ela, que valorizou a verdade acima de tudo. Ele vivendo a maior mentira de sua vida. E entre eles uma fazenda em dificuldades e um pequeno T próprio pendurado no equilíbrio. Ricardo acordou com o som dos galos. Por um momento, ele olhou para o teto desconhecido da cabana do zelador, confuso, com a ausência de ruído do tráfego e o alarme de seu telefone. Então ele se lembrou de onde estava. Primeiro dia de trabalho, ele murmurou saindo da cama. O ar da manhã estava nítido quando ele pisou na pequena varanda, café na mão.
A fazenda esticada diante dele, banhada sob a luz do sol dourada. Era lindo, mas também intimidador. Ele não tinha ideia de por onde começar. Uma caminhonete de picape subiu a estrada de terra em direção à cabana. Um homem de 50, com a pele desgastada e antebraços fortes, saiu. "Você deve ser rico", disse o homem, estendendo uma mão, calejada. "Sou Frank Wilson, capataz aqui nos últimos 20 anos. Ricardo balançou a mão. "Prazer em conhecê-lo." Frank olhou para cima e para baixo ceticamente. "Jorge disse que eles estavam enviando alguém, mas você não se parece muito com a mão da fazenda." Ricardo mudou desconfortavelmente. "Eu sou novo nisso." "Sem brincadeira." Frank riu. "Bem, o proprietário está pagando a você, não eu." "Vamos, eu vou te mostrar." Nas 3 horas seguintes, Frank dirigiu Ricardo pela propriedade, explicando rotações de culturas, sistemas de irrigação e cronogramas de gado. Ricardo tentou absorver tudo, fazendo perguntas que revelaram sua ignorância, mas também seu interesse genuíno. "Então esta fazenda apoia a maior parte da cidade?" Ricardo perguntou ao passarem de campos, onde os trabalhadores já estavam ocupados. Frank assentiu. "Emprega diretamente cerca de 30 famílias. Indiretamente mantém toda a cidade." "É, por isso que todos estão preocupados." Sobre a venda, as pessoas da cidade que herdam lugares como esse nunca os mantêm funcionando. Eles apenas veem sinais de dólar. Frank deu a ele um olhar lateral. "Você não ouviu nada do neto, entendeu?" Ricardo engoliu com força. "Não, nada." Ao meio-dia, a cabeça de Ricardo estava girando com informações. Suas mãos já estavam empolgadas com as breves tarefas que Frank lhe havia mostrado. E suas botas de trabalho de designer, enquanto novas, não foram feitas para o trabalho de fazenda real. "Você vai endurecer", disse Frank não indiscutivelmente. "Encontre-me no Campo Sul amanhã às 6. Estamos começando a colheita da Apple." Deixado sozinho, Ricardo percebeu que precisaria de suprimentos e talvez algumas botas adequadas. Ele voltou para a cidade, estacionando fora do mercado de Miller. A loja estava ocupada com a multidão do almoço. Lorena se moveu com eficiência para trás do balcão, fazendo sanduíches enquanto conversava com os clientes. Ela olhou para cima quando ele entrou, oferecendo um sorriso pequeno, mas genuíno. "O novo zelador retorna", disse ela. "Como foi sua primeira manhã?" Ricardo passou a mão pelo cabelo. "Humbing. Acho que Frank Wilson acha sem esperança." Lorena riu, um som caloroso que de alguma forma aliviou seu constrangimento. "Frank acha que todos são inúteis até provar o contrário. Ele está administrando essa fazenda desde antes de qualquer um de nós nascer." Uma mulher mais velha na fila virou-se para olhar para Ricardo. "Você está hospedado no Patterson. Place, você já ouviu alguma coisa sobre o que o neto planeja fazer?" Ricardo tenso. "Não, senhora, eu apenas trabalho lá." "Eles dizem que ele nunca visitou." "Que tipo de pessoa herda o legado de sua família e nem vem vê-lo?" Outro cliente. "Adicionado." "Uma pessoa da cidade." Outra pessoa respondeu, gerando risadas de conhecimento pela loja. Ricardo sentiu seu rosto quente. Ele nunca considerou sua ausência de Meadow Creek como desrespeitoso até agora. Lorena notou seu desconforto. "Deixe o homem comprar o almoço antes de interrogá-lo", disse ela levemente, redirecionando a atenção. "O que posso te pegar, Rico?" "O que quer que seja bom", ele respondeu com gratidão. Enquanto fazia seu sanduíche, Lorena gesticulou em direção às mãos. "Você já tem bolhas. Primeiro dia e tudo." Ricardo olhou para as palmas das mãos avermelhadas. "Isso óbvio?" "Eu tenho um pouco de creme que ajudará", disse ela, alcançando embaixo do balcão. "A receita da minha mãe funciona melhor do que qualquer coisa que você possa comprar." Ela entregou a ele uma pequena lata. A simples bondade oferecida sem expectativa o tocou profundamente. No seu world, nada veio sem cordas presas. "Obrigado", ele disse calmamente. "Só devolvendo o favor", respondeu ela. "As maçãs da sua fazenda fazem minhas melhores tortas." Quando a multidão diminuiu, o avô de Lorena emergiu da sala dos fundos. "Ainda aqui eu vejo", comentou Harold, estabelecendo-se em um banquinho. "A maioria das pessoas da cidade não dura uma semana."
Vovô, Lorena repreendeu suavemente. Está tudo bem, garantiu Ricardo. Estou planejando ficar por aqui, Sr. Miller. Me chame de Harold, disse o velho. E bom, esse lugar precisa de alguém que se importa. Ricardo se viu querendo ser essa pessoa, apesar da natureza temporária de seu verdadeiro propósito lá. Ele notou Harold estremecendo um pouco enquanto mudava para o banquinho. Você está bem, senhor? Coração lhe dá problemas, respondeu Lorena, preocupação evidente em sua voz. O medicamento ajuda, mas custa uma fortuna, Harold terminou. Nada que deve preocupá-lo, jovem. Lorena mudou de assunto. Você precisará de botas melhores se estiver trabalhando com Frank. E luvas. As mãos da sua cidade não duram um dia escolhendo maçãs. Onde posso conseguir isso? Hardware de Henderson na rua. Diga a Sally que te enviei. Ricardo terminou o almoço, estranhamente relutante em sair. Havia algo reconfortante na pequena loja, com suas cadeiras incompatíveis e o leve cheiro de pão fresco. Parecia mais genuíno do que qualquer um dos restaurantes de 5 estrelas que ele frequentou na cidade. Eu deveria continuar. Obrigado pelo sanduíche e o creme. Lorena assentiu. Vejo você por perto, Rico. Do lado de fora, Ricardo parou para olhar para a pequena lata na mão. Um gesto tão simples, mas faz muito tempo desde que alguém havia notado seu desconforto e tentou aliviá-lo sem uma agenda. A tarde passou em uma enxurrada de compras, botas de trabalho, luvas, ferramentas que ele mal sabia usar. Em cada loja, as pessoas perguntaram sobre a fazenda, sobre o proprietário ausente, sobre seus planos. Ele respondeu com cuidado, sentindo-se cada vez mais culpado por seu engano. De volta ao chalé, Ricardo aplicou o creme de Lorena às mãos, empolgadas. Cheirava a lavanda, e outra coisa que ele não conseguia identificar e surpreendentemente ajudou. Seu telefone tocou. Seu assistente novamente. Os investidores aumentaram sua oferta em 2 milhões, ela o informou. Eles estão ansiosos para fechar antes do final da temporada da colheita. 2 milhões. 6 meses atrás, ele teria assinado imediatamente. Agora, olhando para a fazenda, sua fazenda, ele se sentiu incerto. Diga a eles que ainda estou considerando, disse ele. Eles estão ficando impacientes, Ricardo. Está tudo bem? Está tudo bem, ele respondeu, não totalmente sinceramente. Eu só preciso de mais tempo. Ele terminou a ligação e sentou-se nos degraus da varanda quando o sol começou a se pôr. À distância, ele podia ver trabalhadores voltando para casa depois de um longo dia. Pessoas cujos meios de subsistência dependiam da decisão que ele acabaria tomando. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao Campo Sul em 6 Sharp. Frank parecia surpreso ao vê-lo, especialmente em botas e luvas adequadas. Não achei que você mostrasse, admitiu o capataz. Eu disse que faria, respondeu Ricardo. Frank entregou a ele uma cesta. Vamos ver se você pode escolher maçãs sem machucar metade delas. O trabalho foi mais difícil do que qualquer coisa que Ricardo já havia feito. Ao meio-dia, suas costas doíam, seus ombros queimaram, e apesar das luvas, suas mãos ainda estavam doloridas. Mas também houve satisfação em ver suas cestas se encher de maçãs perfeitamente maduras, trabalhando ao lado de pessoas que se orgulhavam do que fizeram. Durante o intervalo do almoço, Frank sentou-se ao lado dele. Você não está meio ruim para iniciante? Obrigado, disse Ricardo, surpreso com o quanto o simples elogio significava. Onde você trabalhou antes disso? Ricardo havia se preparado para esta pergunta. Trabalho de escritório na cidade. Cansou-se de encarar telas o dia todo. Frank assentiu. Muito disso acontecendo. Os jovens percebem que há mais na vida do que empurrar papéis. O trabalho que você faz aqui, isso importa, disse Ricardo. Você pode ver os resultados. Tente dizer, isso ao proprietário, respondeu Frank. Palavra que ele já está entretendo ofertas em Gui. Ricardo desviou o olhar. Talvez ele só precise entender o que esse lugar significa para as pessoas. Pessoas ricas assim não se importam com pessoas como nós, disse Frank, mas sem amargura. Como se estivesse declarando um fato simples. O comentário picou mais do que Ricardo esperava. Foi assim que as pessoas o viram. No final da tarde, Ricardo entregou algumas das maçãs colhidas na cidade. Sua última parada foi o mercado de Miller.
Lorena estava estocando prateleiras quando entrou. Seu rosto iluminou quando ela viu as caixas. De maçãs, primeira colheita, ela exclamou. Estes parecem perfeitos. Eu mesmo escolhi alguns deles, admitiu Ricardo, orgulhoso de maneira irracional dessa pequena conquista. Lorena examinou uma maçã. Nada mal para um garoto da cidade. Seu sorriso provocador fez seu coração dar um pequeno salto estranho. Seu creme ajudou, disse ele segurando as mãos. Ainda dolorido, mas melhor. Os remédios da mãe sempre funcionam. Uma sombra cruzou seu rosto. Ela conhecia todo tipo de truques de cura. Você deve sentir falta dela. Lorena assentiu. Todos os dias. Mas ela ainda está aqui nas receitas que me ensinou, a loja que ela começou. É por isso que você ficou? Para a loja? Em parte, ela admitiu. Parcialmente para o vovô, mas principalmente porque isso está em casa. Eu tentei a cidade uma vez, não tomou. Ricardo a ajudou a descarregar as maçãs. O que aconteceu na cidade? A expressão de Lorena fechou um pouco. Digamos que aprendi algumas lições difíceis sobre confiar nas pessoas. Antes que ele pudesse perguntar mais, Harold apareceu. Maçãs, o velho disse com prazer. O primeiro lote da temporada sempre tem um gosto mais doce. Entrega especial, disse Ricardo. Pensei que você pode querer fazer com que essas tortas Lorena mencionassem. Harold o olhou com um novo interesse. Você mesmo escolheu isso? Alguns deles. Frank e os outros fizeram a maior parte do trabalho. Ainda assim, disse Harold, poucos cuidadores se incomodariam com uma entrega pessoal. Ricardo deu de ombros. Eu estava vindo para a cidade de qualquer maneira. Precisava de mais daquele creme. Lorena parecia satisfeita. Vou fazer outro lote, mas vai levar até amanhã. Eu posso voltar, disse Ricardo, talvez muito rápido. Harold olhou entre eles um olhar conhecedor em seus olhos envelhecidos. Por que você não fica para o jantar? Lorena faz ensopado de carne às quartas-feiras, melhor do condado. Vovô, Lorena protestou. Rico provavelmente tem planos. Ricardo, que planejava uma refeição solitária na cabana do zelador, balançou a cabeça. Sem planos. Mas eu não gostaria de impor. Bobagem, Harold insistiu. Considere o pagamento das maçãs. E então Ricardo se viu no pequeno apartamento atrás da loja, sentado em uma mesa de madeira gasta que havia visto claramente gerações de refeições em família. O ensopado era realmente delicioso, o pão recém-assado e a empresa mais agradável do que qualquer jantar de negócios que ele já havia participado. Então, Rico, disse Harold enquanto comiam, qual é a sua história? O que o levou à agricultura? Ricardo ficou perto de seu fundo preparado. Eu precisava de uma mudança. A cidade estava sufocante. Eu posso entender isso, disse Lorena. Quando voltei de Chicago, senti como se pudesse respirar novamente. Você estava lá há muito tempo? Ricardo perguntou. 8 meses, por tempo suficiente. Ela evitou os olhos dele. Harold mudou de assunto. Aquela fazenda que você está cuidando é especial. O velho Patterson adorou aquela terra como se fosse seu filho. Eu posso ver o porquê, disse Ricardo honestamente. É lindo. Linda? Sim, mas é mais do que isso, continuou Harold. Essa terra alimenta esta cidade, não apenas com comida, mas com propósito. Todos aqui estão conectados a ela de alguma forma. Ricardo assentiu, sentindo o peso de sua eventual decisão ficando mais pesada. Você sabe, disse Harold, sua voz amolecendo, quando minha Maggie ficou doente, a mãe de Lorena, Patterson nos trouxe comida toda semana, não levaria um centavo para isso. Ele era um homem bom, acrescentou Lorena, ao contrário de seu neto, aparentemente. Ricardo quase engasgou em seu ensopado. O que faz você dizer isso? Bem, seu avô morre e ele não pode nem se incomodar em vir ao funeral. Agora ele só vai vender para o maior lance como o T, até vendo o que ele está desistindo? A acusação atingiu Ricardo com força. Ele não tinha participado do funeral. Seu assistente havia dito a ele que não era necessário, que a gerência local lidaria com isso. Ele estava no meio de um grande negócio e simplesmente concordou. Talvez ele tenha suas razões, disse Ricardo fracamente. Lorena balançou a cabeça. Que motivo poderia ser bom o suficiente para abandonar o legado da sua família,
sem nem mesmo olhar para ele. Ricardo não teve resposta. Depois do jantar, ele insistiu em ajudar com os pratos, parado ao lado de Lorena na pequena pia. Suas mãos ocasionalmente escovadas na água com sabão, enviando um calor inesperado através dele. "Obrigado pelo jantar", disse ele. "Faz muito tempo que eu fiz uma refeição caseira." "Eles não te alimentam na cidade?" ela brincou. "Não é assim." Na cidade, as refeições eram oportunidades de networking, transações comerciais. Isso tinha sido simplesmente agradável. "Bem, você é bem-vindo a qualquer momento", disse ela, e ele acreditava que quis dizer isso. Enquanto ele se preparava para sair, Lorena entregou a ele um pequeno pacote. "Pão fresco para o café da manhã e mais creme para suas mãos. Você não precisa." "Vizinhos", ela o lembrou com um sorriso. Voltando para o caminhão, Ricardo sentiu-se em conflito. Essas pessoas, Lorena, Harold, Frank, os trabalhadores, eram pessoas boas. Eles se importavam com a terra e todos desprezavam o proprietário ausente, Him, por sua aparente indiferença. Mas ele era realmente indiferente? Ou apenas ignorante? Ele nunca sabia o que a fazenda significava para a comunidade. Ele foi informado de que era um ativo, não uma tábua de salvação. Nas 2 semanas seguintes, Ricardo se estabeleceu em uma rotina. Manhãs com Frank e os trabalhadores agrícolas, aprendendo algo novo a cada dia. As tardes que entregam produtos à cidade ou manipulavam reparos pela propriedade. E cada vez mais frequentemente, noites no mercado de Miller, às vezes para o jantar, às vezes apenas para conversar com Lorena, depois que ela fechou a loja. Ele aprendeu que ela amava romances misteriosos, poderia nomear todas as constelações no céu noturno e cantarolava enquanto ela trabalhava. Ele descobriu que a risada dela tinha tons diferentes. Uma risada educada para os clientes, uma explosão de alegria genuína quando realmente divertida e um som suave e quente que parecia reservado para momentos em que eram apenas os dois. Ricardo também se viu compartilhando as coisas, realizar coisas sobre sua vida, cuidadosamente editado para se encaixar em sua persona de zelador. Ele contou a ela sobre crescer sem pai, sobre a determinação de sua mãe em lhe dar uma vida melhor, sobre seu amor pela arquitetura e como ele sonhava em projetar edifícios que representassem gerações. "Por que você não?" ela perguntou uma noite enquanto eles se sentavam na varanda dos fundos da loja, assistindo vaga-lumes dançando no crepúsculo. "A vida deu uma guinada diferente", disse ele com sinceridade. "As preocupações práticas acabaram com os sonhos." "Nunca é tarde para perseguir um sonho", disse ela, olhando para ele com aqueles olhos honestos que pareciam ver através dele. Em momentos como esse, ele queria desesperadamente dizer a verdade. Mas todos os dias que passavam tornava a mentira maior, a possível traição pior. Enquanto isso, a pressão da cidade aumentou. Os investidores ligaram diariamente agora. Seu assistente alertou que eles poderiam puxar sua oferta se ele atrasasse muito mais tempo. Sua própria empresa precisava de sua atenção, mas algo estava acontecendo com Ricardo, para seu coração. Ele esperava ver o sorriso de Lorena todos os dias. Ele se orgulhava da aprovação relutante de Frank. Ele sentiu uma conexão com a terra que se fortaleceu a cada nascer do sol que testemunhou da cabana do zelador. Uma noite, Ricardo encontrou Lorena sentada sozinha do lado de fora da loja, sua expressão perturbada. "Tudo bem?" ele perguntou sentado ao lado dela. "O vovô não está indo bem", ela admitiu. "O médico quer que ele tente um novo medicamento, mas nosso seguro não o cobrirá." "Quanto isso custa?" "Mais do que podemos pagar agora." Ela suspirou. "A loja mal está se equilibrando. Se a fazenda fechar..." Ricardo sentiu uma pontada de culpa. "Não vai fechar", disse ele com mais certeza do que tinha o direito sentir. Lorena deu a ele um sorriso triste. "Você não pode saber disso. Nenhum de nós pode." "Eu só sinto", ele insistiu. "O proprietário teria que ficar sem coração para vender depois de ver este lugar. Mas é isso. Ele não viu e ele não vai." Ricardo pegou sua mão impulsivamente. "Lorena, O toque de sua mão parecia assustá-la. Por um momento, eles se sentiram conectados,
uma corrente de algo não dito entre eles. Então ela gentilmente se afastou. Eu deveria verificar o vovô, disse ela, levantando-se. Claro. Ricardo sentiu a perda de sua mão como uma dor física. Lorena? Ela parou na porta. Se você precisar de alguma coisa, para o seu avô, para a loja, por favor me diga. Seus olhos se suavizaram. Isso é gentil, Rico, mas vamos gerenciar, sempre o fazemos. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Ele chamou seu assistente. Eu preciso que você transfira $50.000 para o St. Mary's Medical Center, em Meadow Creek, instruiu ele. É para cobrir as despesas médicas para um Harold Miller. Torne-o anônimo. Outra doação de caridade? Seu assistente perguntou, acostumado com seus impulsos filantrópicos. Não, disse Ricardo firmemente. Isso é pessoal. Depois de terminar a ligação, ele se sentou na varanda da cabana, observando o luar em prata os campos de sua herança. Pela primeira vez em sua vida, ele estava começando a entender o que significava que algo fosse valioso além de seu preço. E pela primeira vez, ele estava se apaixonando com uma mulher que valorizava a honestidade acima de tudo. Os dias de outono ficaram mais curtos, à medida que setembro deu lugar a outubro. A colheita de maçã estava em pleno andamento, e a fazenda cantarolava com atividade desde o amanhecer até o anoitecer. Ricardo havia se estabelecido em um ritmo, sua suavidade da cidade gradualmente substituída por mãos calejadas e pele bronzeada pelo sol. Todos os dias ele aprendia mais sobre agricultura, sobre Meadow Creek e sobre si mesmo. Você é um estudo rápido, disse Frank uma tarde, enquanto eles reparavam um tubo de irrigação. Não achei que você durasse tanto tempo. Ricardo sorriu, tomando o comentário como o elogio que foi. Obrigado por me dar uma chance. Não eu quem deu, Frank deu de ombros. Você ganhou. O simples reconhecimento significava mais para Ricardo do que qualquer prêmio de negócios que ele já recebeu. Aqui, o respeito não foi dado com base na riqueza ou na posição. Precisava ser conquistada através de trabalho e confiabilidade honestos. Mais tarde naquele dia, Ricardo dirigiu para a cidade para suprimentos. Como se tornara seu hábito, ele parou no mercado de Miller, cronometrando sua visita para quando a loja estava menos ocupada. Lorena estava atrás do balcão, entregando recibos com uma sobrancelha franzida. Ela olhou para cima quando ele entrou, sua expressão séria derretendo em um sorriso que nunca deixou de acelerar seu pulso. O fazendeiro retorna, ela brincou. Dificilmente um fazendeiro, ele respondeu. Mais como Frank, não é um assistente não prejudicial. Ela riu. De Frank, isso é praticamente uma proposta de casamento. Ricardo estabeleceu uma cesta de legumes frescos no balcão. Pensei que você poderia querer isso para a loja. Obrigado. Os clientes adoram produtos frescos da fazenda. Ela hesitou. Rico, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa, disse ele, o que significa mais do que ela poderia saber. Houve alguma palavra sobre a fazenda? Sobre o que vai acontecer com isso? A pergunta o pegou desprevenida, embora ele deva ter esperado. Nada definitivo, ele protegeu. Por quê? Lorena suspirou. As pessoas estão ficando nervosas. O mercado de Thompson, em Riverdale, fechou no mês passado. O proprietário ouviu um boato de que a Patterson Farm poderia vender para a agricultura do centro-oeste, e ele não podia competir com seus preços. Ricardo sentiu um peso se estabelecer nos ombros. Seu atraso na decisão do destino da fazenda já estava afetando a vida das pessoas. Lamento ouvir isso. Não é sua culpa, disse Lorena. Mas se a fazenda vende, o que você fará? A pergunta o atingiu com força. Em seu engano elaborado, ele nunca considerou o que Rico faria após a venda. Eu não pensei nisso, ele admitiu. Eu estive focado na colheita. Você ficaria em Meadow Creek? Havia algo em sua voz, uma pitada de pinteresse personal que fez sua corrida cardíaca. Eu gostaria, disse ele olhando diretamente nos olhos dela. Eu encontrei razões para ficar. O momento entre eles se estendeu, acusado de sentimentos não ditos, até que o sino da loja tocou quando Harold entrou no apartamento dos fundos. Rico, o velho cumprimentou-o calorosamente. Apenas o homem que eu queria ver.
Ricardo virou-se, agradecido pela interrupção que o impediu de dizer demais. Harold, como você está se sentindo? Melhor do que em anos, disse Harold. Doc me iniciou com um novo medicamento. Funciona como um encanto. Isso é uma notícia maravilhosa, disse Ricardo, genuinamente satisfeito, mas evitando o olhar de Lorena. Coisa estranha, no entanto, continuou Harold. A companhia de seguros ligou para. Disse um doador anônimo cobriu todas as minhas despesas, médicas, até meus futuros tratamentos. Ricardo manteve sua expressão neutra. Isso é incrível. Assis, Lorena concordou assistindo Ricardo de perto. Um mistério completo. Bem, coisas boas acontecem às vezes, disse Ricardo, tentando desesperadamente mudar de assunto. Frank mencionou que o Festival da Colheita está chegando na próxima semana? Harold assentiu. O maior evento do ano em Meadow Creek. Todo mundo se reúne para celebrar a colheita. Comida, música, dança sob as estrelas. Parece bom, disse Ricardo. Você deveria vir, sugeriu Lorena. Todo mundo estará lá, incluindo você? Ricardo perguntou antes que ele pudesse se parar. Incluindo eu, ela confirmou com um sorriso suave. Eu faço as tortas de maçã para o concurso todos os anos. Então eu não sentiria falta, prometeu. Naquela noite, quando Ricardo voltou para a fazenda, seu telefone tocou. O nome de seu assistente brilhou na tela. Com um suspiro, ele respondeu. Por favor, diga-me que você está voltando em breve, disse ela sem preâmbulo. O conselho está ficando inquieto. Os investidores estão ameaçando andar. E há uma pilha de contratos que precisam da sua assinatura. Ainda estou descobrindo as coisas, respondeu Ricardo. Faz quase um mês, Ricardo. O que há para descobrir? É uma fazenda, não uma startup de tecnologia. É mais complicado do que eu pensava, disse ele, observando o pôr do sol pintar os campos ouro e âmbar. Este lugar importa para as pessoas. Seu assistente suspirou audivelmente. Você não está seriamente pensando em mantê-lo, está? Os custos de manutenção por si só seriam seus lucros. E o que você sabe sobre como administrar uma fazenda? Estou aprendendo, ele disse calmamente. Oh, meu Deus, disse ela. É uma garota, não é? Ricardo não respondeu, o que já foi resposta o suficiente. Ricardo, seja razoável. Sua vida está na cidade, sua empresa, seus amigos, tudo. Você não pode se tornar um fazendeiro porque uma garota do campo bateu seus cílios em você. Suas palavras picaram porque continham um núcleo da verdade. Ele poderia realmente se afastar de tudo o que havia construído? E mais importante, Lorena ainda o quer quando descobriu o engano dele? Vou tomar uma decisão após o Festival da Colheita, disse ele finalmente. De uma forma ou de outra. Tudo bem, seu assistente cedeu. Mas o prazo final dos investidores é a próxima sexta-feira. Depois disso, a oferta está fora de conta. Ricardo terminou o chamado, sentindo o peso de sua vida dupla pressionando sobre ele. Ele precisava fazer uma escolha, e em breve. Mas primeiro, ele precisava saber se o que estava crescendo entre ele e Lorena era real, e forte o suficiente para sobreviver à verdade. A semana que antecedeu o Festival da Colheita voou em um borrão de atividade. O celeiro principal da fazenda foi transformado em um local para a celebração, com luzes cintilantes arrancadas das vigas e fardos de feno organizados para assentos. As mesas foram montadas para o concurso de alimentos e um pequeno palco erguido para a banda local. Ricardo se jogou nos preparativos, voluntário para todas as tarefas, trabalhando ao lado dos habitantes da cidade, como se ele sempre tivesse sido um deles. Mas sob sua participação entusiasmada, havia uma ansiedade crescente. Ele sabia que seu tempo como rico estava aquém. Na manhã do festival, Ricardo se viu ajudando Lorena a montar sua exibição de torta. Você fez tudo isso? Ele perguntou surpreso com a variedade de tortas de crostas douradas erinadas. Tradição familiar, explicou ela. Mamãe venceu o concurso 15 anos seguidos. Consegui vencer os 3 últimos. Isso é impressionante, disse ele. Qual é o seu segredo? Patterson Farm Apples, ela respondeu com uma piscadela. E um toque de baunilha na crosta. Não conte a ninguém. Eles trabalharam lado a lado, caindo em um ritmo fácil
que parecia tão natural quanto a respiração. Várias vezes, Ricardo se pegou observando. A maneira como ela colocou um fio de cabelo atrás da orelha, como seus olhos enrugaram quando sorriu, a eficiência graciosa de seus movimentos. "O quê?" ela perguntou, o olhando. "Nada", disse ele. "Apenas feliz por estar aqui." Um rubor suave coloriu suas bochechas. "Estou feliz que você também esteja." Quando a noite se aproximava, o festival ganhou vida. As famílias entraram em cena, as crianças correram entre fardos de feno e o ar cheio de risadas e música. Ricardo nunca havia experimentado nada parecido, uma celebração da comunidade genuína, sem pretensão ou exclusividade. Harold o encontrou pela cidra. "Uma visão, não é?" "É incrível", concordou Ricardo, observando que os vizinhos se cumprimentaram. "Com um calor genuíno. Você sabe", disse Harold pensativo. "A vida é sobre escolhas, filho. Grandes, pequenos, todos eles importam." Ricardo olhou para o homem mais velho com curiosidade. "Isso soa como conselho." Harold sorriu. "Talvez seja. Eu já vi a maneira como você olha para minha neta. E a maneira como ela olha para você quando ela pensa que ninguém está assistindo." O coração de Ricardo saltou. "Eu me preocupo com ela, Harold, mais do que eu esperava. Eu posso ver isso, mas há algo mais que vejo." Os olhos de Harold eram gentis, mas perceptivos. "Você está carregando um peso, filho. Um segredo, talvez." Ricardo, tenso. "O que faz você dizer isso? Já existe há tempo suficiente para reconhecer quando alguém não está sendo completamente honesto, com outros ou a si mesmos." Harold colocou uma mão desgastada no ombro de Ricardo. "Seja o que for, lembre-se, Lorena valoriza a verdade acima de tudo. Perdeu sua confiança uma vez e quase a quebrou." "O que aconteceu?" Ricardo perguntou, embora tenha medo da resposta. "Não é minha história para contar", respondeu Harold. "Mas vou dizer o seguinte: ela merece alguém que é honesto com ela, mesmo quando é difícil." A conversa foi interrompida quando Lorena se aproximou parecendo radiante em um vestido azul simples, seus cabelos soltos ao redor dos ombros. "Lá está você", disse ela. "Eles estão prestes a anunciar os vencedores do concurso de torta." Como esperado, Lorena conquistou o primeiro lugar. A multidão aplaudiu quando ela aceitou o pequeno troféu, seu sorriso brilhante o suficiente para rivalizar com as cordas das luzes acima. Ricardo sentiu uma onda de orgulho observando, seguida por uma pontada de culpa. Aqui estava essa mulher incrível, e ele estava mentindo para ela todos os dias. Após os prêmios, a banda começou a tocar e os casais se mudaram para a pista de dança improvisada. Harold cutucou Ricardo. "Não fique lá. Peça à garota para dançar." Reunindo sua coragem, Ricardo se aproximou de Lorena. "Posso ter essa dança?" Ela colocou a mão na dele. "Eu pensei que você nunca perguntaria." Levando-a à pista de dança, Ricardo a puxou suavemente para os braços dele. Eles balançaram, a música, seus corpos encontrando uma harmonia natural. "Eu nunca fui muito dançarina", ele admitiu. "Você está bem", ela assegurou, lhe movendo um passo mais perto. Sob as luzes suaves com música flutuando ao seu redor, Ricardo sentiu como se estivessem em seu próprio mundo. A mão dela estava quente em dele, seus olhos refletindo as luzes, cintilantes acima. "Lorena", ele começou, sua voz séria. "Há algo que eu preciso." "Lá está ele." Uma voz afiada cortou a música. Ricardo congelou. Ele conhecia aquela voz. Uma mulher em um traje de negócios impecável estava passando pelo celeiro, seus saltos altos incongruentes no piso de feno. Atrás dela, seguia 2 homens em ternos escuros. "Ricardo, graças a Deus eu te encontrei", exclamou o assistente dele, alcançando-os. "Estamos tentando alcançá-lo há horas." Lorena endureceu em seus braços, confusão nublando o rosto dela. "Ricardo", o assistente olhei entre eles, de repente percebendo seu erro. "Oh, me desculpe, eu não percebi que você estava ocupado." "Jéssica, o que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou, sua voz apertada. "Emergência na empresa. O acordo Chain está desmoronando. Precisamos de você de volta à cidade imediatamente."
Ela olhou para Lorena e depois voltou para Ricardo. Talvez devêssemos discutir isso em particular, Sr. Patterson. O nome atingiu o celeiro lotado como um trovão. Conversas interrompidas. A música desapareceu, e todo o olho se virou para eles. Lorena recuou de Ricardo como se queimasse. Patterson, ela repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Como em... o proprietário. Você é Ricardo Patterson. Ele pegou a mão dela. Lorena, eu posso explicar. Ela se afastou. Todo esse tempo. Você era ele? O tempo todo? As pessoas estavam se reunindo ao seu redor agora, franco entre elas, sua expressão escurecendo quando ele percebeu o que estava acontecendo. Você está mentindo para todos? Frank exigiu. Jogando para ser um zelador enquanto decidiu nosso destino? Não era assim, insistiu Ricardo, tentando desesperadamente salvar a situação. Eu queria entender a fazenda, a comunidade, antes de tomar decisões. Ao nos enganar, a voz de Lorena era vazia. Ao nos fazer pensar que você era apenas mais um trabalhador, enquanto o tempo todo você era a única pessoa que poderia destruir tudo o que nos preocupamos. Eu nunca pretendi machucar ninguém, disse Ricardo, especialmente não você. Os olhos de Lorena se encheram de lágrimas. Se você queria saber se poderia confiar em nós, por que começou mentindo? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Era exatamente o que ela havia dito a ele, que nunca poderia perdoar. O festival da colheita acabou para mim, anunciou Lorena silenciosamente. Ela se virou para sair, dignidade em todas as linhas de seu corpo, apesar da humilhação pública. Lorena, por favor. Ricardo ligou atrás dela. Ela fez uma pausa, mas não girou. Você sabe o que é irônico, Rico? Ou quem você é? Eu estava começando a me apaixonar por você. O verdadeiro você, pensei. Seus ombros se endireitaram. Mas agora nunca vou saber se essa pessoa existe. Com isso, ela se afastou, a multidão se separando silenciosamente para deixá-la passar. Harold deu a Ricardo um último olhar decepcionado, antes de seguir sua neta. Deixando de pé no meio da pista de dança, Ricardo enfrentou a comunidade de que ele se importava, pessoas que agora olhavam para ele com mágoa e traição em seus olhos. Sinto muito, ele disse a ninguém e a todos. Eu realmente sou. Mas desculpe, não foi o suficiente. Não para eles, e certamente não para Lorena. O caminho de volta para sua cabana estava em silêncio, Jéssica e seus colegas seguindo seu SUV de luxo. Uma vez lá dentro, seu assistente iniciou detalhes sobre a crise dos negócios, mas Ricardo mal a ouviu. Você está ouvindo? Ela finalmente exigiu. Isso é sério, Ricardo. A empresa pode perder milhões. Eu não me importo, disse ele surpreendendo. Se com a verdade... O quê? Eu disse que não me importo. Ele olhou pela janela em direção à cidade, onde as luzes ainda queimavam, apesar do final abrupto do festival. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Jéssica olhou para ele. Você mudou. Talvez eu tenha, ele reconheceu. Ou talvez eu me lembre de quem eu queria ser antes do sucesso atrapalhar. E agora? Você vai jogar fora tudo o que construiu para se tornar um fazendeiro? Por causa de uma garota de cidade pequena? Ricardo pensou em Lorena. Sua bondade, sua força, sua bússola moral inabalável. Ela não é apenas uma garota. E isso não é apenas alguma fazenda. Este lugar é importante. Mesmo que eles te odeiem agora, Jéssica perguntou sem rodeios. A verdade dessa afirmação atingiu com força. Em uma noite, ele havia perdido tudo o que havia sido importante para ele no mês passado. A confiança de Lorena, a aceitação da comunidade, o sentimento de pertencer que ele nunca havia sentido na cidade. Esse é o meu problema para corrigir, disse ele firmemente. Agora preciso que você volte para a cidade. Diga ao conselho que estou estendendo minha licença. Eles não gostam. Eles não precisam. É a minha companhia e é a minha decisão. Depois que seu assistente foi embora, Ricardo sentou-se sozinho na varanda da cabana, observando as estrelas e se perguntando como tudo deu tão errado tão rápido. Ele começou esse engano pensando que estava apenas coletando informações. Ele não contava com se apaixonar, com Lorena, com a fazenda, com um modo de vida que ele nunca conhecia existia.
Agora ele teve que decidir: se afastar de tudo e voltar para sua vida antiga, ou ficar e tentar reparar os danos que ele causou, sabendo que o perdão pode nunca chegar. Na manhã seguinte, Ricardo dirigiu para a cidade com determinação, mas pouca esperança. O mercado de Miller foi fechado. Uma placa manuscrita na porta simplesmente declarando emergência da família. Ele sabia que era uma desculpa para evitá-lo. Para a semana seguinte, Ricardo tentou de tudo. Ele enviou cartas de desculpas a todos na fazenda. Ele entregou produtos frescos às casas das pessoas com notas, explicando suas ações. Ele até ficou do lado de fora do mercado de Miller por horas, esperando um vislumbre de Lorena. Mas a cidade fechou as fileiras. Frank e os trabalhadores fizeram seu trabalho, mas se recusaram a falar com ele, além do que era absolutamente necessário. Os lojistas o serviram com polidez fria, e Lorena permaneceu invisível, a loja agora administrada por um primo que tratava Ricardo como um estranho. Finalmente, desesperado por notícias dela, Ricardo abordou o amigo de Harold, Tom, na barbearia. "Por favor", Ricardo implorou. "Apenas me diga se ela está bem." A expressão de Tom suavizou um pouco. "Ela está magoada, filho. Envergonhado. Parece um tolo por confiar em você." "Eu nunca pretendia machucá-la", insistiu Ricardo. "O que eu senti, o que sinto, para ela é real." "Talvez sim", Tom admitiu. "Mas você o construiu em mentiras. Essa é uma fundação instável." "O que posso fazer?" Ricardo perguntou. "Como posso fazer isso certo?" Tom balançou a cabeça. "Algumas coisas não podem ser consertadas com dinheiro ou grandes gestos. Às vezes, tudo o que você pode fazer é provar com ações, não palavras, que você mudou. E mesmo assim, pode não ser suficiente." Ricardo deixou a barbearia com o coração pesado, mas uma mente mais clara. Tom estava certo. Palavras e desculpas não foram suficientes. Ele precisava mostrar a Lorena e à comunidade que ele realmente era. Não Ricardo Patterson, o rico empresário. Não rico, o zelador falso, mas o homem que ele descobriu dentro de si durante seu tempo em Meadow Creek. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ele chamou seu advogado. "Eu preciso que você cancele todas as negociações sobre Patterson Farm", instruiu ele. "Não está à venda. Nem agora, nunca." "Tem certeza?" seu advogado perguntou. "As ofertas são substanciais." "Tenho certeza", disse Ricardo firmemente. "E eu tenho outro projeto para você." Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou desde o amanhecer até o anoitecer. Ele se encontrou com arquitetos e construtores. Ele consultou Frank sobre as necessidades da fazenda. Ele convidou os empresários locais para compartilhar suas preocupações e ideias. Tudo sem fanfarra, sem pressionar, sem buscar crédito. 2 semanas após o desastre do Festival da Harvest, os moradores de Meadow Creek começaram a notar mudanças na fazenda. O antigo centro comunitário, muito em ruínas, estava sendo reformado. Os trabalhadores agrícolas receberam aumentos inesperados. Um fundo de bolsa de estudos foi estabelecido para estudantes locais interessados em estudos agrícolas. Mas o mais surpreendente foi a transformação do Barn East abandonado em uma instalação de processamento, permitindo que a Patterson Farm produza e vender seus próprios produtos, em vez de enviar matérias-primas em outros lugares, criando mais empregos e receita locais. Durante tudo isso, Ricardo trabalhou ao lado dos construtores e agricultores, vestidos com as mesmas roupas de trabalho que ele usava como rico, suas mãos sujas, o rosto queimado pelo sol. Gradualmente, alguns dos trabalhadores começaram a concordar novamente. Frank ocasionalmente oferecia conselhos grosseiros. O gelo estava descongelando lentamente, mas Lorena permaneceu distante. Ricardo pegou vislumbres dela na cidade, mas ela sempre se afasta. Na única vez em que ele entrou na loja, ela desapareceu. Na sala dos fundos, deixando seu primo para ajudá-lo um mês após a revelação, quando Ricardo supervisionou a instalação de novos equipamentos nos Process-Cante a instalação, Frank se aproximou dele. "Você está realmente fazendo isso?", disse o capataz examinando a reforma. "Investir neste lugar em vez de vendê-lo. É minha herança", respondeu Ricardo.
Eu simplesmente não percebi o que isso significava até recentemente. Frank o estudou. Você não é o que eu esperava, Patterson. Isso é bom ou ruim, ainda? Decidindo, disse Frank, mas com a sugestão de um sorriso. Mas direi o seguinte, as ações falam mais alto que as palavras, e suas ações ultimamente foram dignas de nota. Vindo de Frank, foi um grande elogio. Obrigado. Isso significa muito. Frank hesitou e acrescentou. Ela está sofrendo, você sabe. Passou por isso antes, atravessando alguém que não era o que parecia. Harold mencionou que algo aconteceu em Chicago, se aventurou Ricardo. Frank assentiu. Cara chamado Brian. Big Shot, que a levou dos pés, prometeu a ela o mundo. Aconteceu que ele era casado com filhos nos subúrbios. Quase a quebrou. Ricardo estremeceu. Não é de admirar que seu engano tenha atingido ela com tanta força. Eu não sou Brian. Não, Frank concordou. Você não é. Mas a dor parece o mesmo com ela. Quando novembro chegou, trazendo o clima mais frio e o final da estação da colheita, Ricardo sentiu o progresso e a estagnação. A fazenda estava prosperando sob sua administração ativa. A comunidade estava aceitando cautelosamente seu compromisso de permanecer e investir. Mas a única pessoa cujo perdão ele desejava permaneceu além de seu alcance. Então, em uma manhã nítida no sábado, Harold apareceu no escritório da fazenda. Ricardo não o viu desde a noite do festival. Harold, disse ele, levantando-se rapidamente de sua mesa. Está tudo bem? Lorena? Ela está bem, Harold garantiu a ele. Teimoso, mas bem. O que posso fazer para você? O homem mais velho se estabeleceu em uma cadeira. Eu tenho observado você nas últimas semanas. Todos nós temos. Ricardo assentiu, sem saber para onde isso estava indo. Você colocou seu dinheiro onde está sua boca, continuou Harold. Essa instalação de processamento mudará as coisas por aqui. As bolsas de estudo, os empregos, o centro comunitário, tudo é bom. Estou tentando fazer as pazes, disse Ricardo simplesmente. Eu posso ver isso. Harold se inclinou para a frente. Mas há uma pessoa que você não conseguiu alcançar, não é? O coração de Ricardo se apertou. Ela nem vai falar comigo. Você pode culpá-la? Não, admitiu Ricardo. O que eu fiz foi errado. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Harold assentiu pensativamente. No entanto, aqui está o que eu acho interessante. O homem que ela estava se apaixonando, seu zelador, era mais real do que o papel que você estava desempenhando. Ricardo franziu a testa, confuso. Pense nisso, continuou Harold. Quando você veio aqui, você estava fazendo um papel. Mas o homem que trabalhou ao lado de Frank, que entregou maçãs em nossa loja, que dançou com minha neta sob a lua da colheita, que o homem não era falso. Esse era o verdadeiro você, não era? A pessoa que você poderia ter sido se a vida tivesse dado uma curva diferente. O insight atingiu Ricardo profundamente. Harold estava certo. Como rico, despojado de sua riqueza e status, ele era mais autêntico do que em anos. Não sei como fazê-la ver isso, disse Ricardo desesperadamente. Harold se levantou, alcançando o bolso. Talvez isso ajude. Ele colocou um pequeno papel dobrado na mesa. É o horário de entrega dela para hoje. A última parada é a fazenda. Peterson às 5. Ela ficará sozinha. A esperança explodiu no peito de Ricardo. Obrigado. Não me agradeça ainda, alertou Harold. Ela ainda pode bater a porta na sua cara. Mas se há uma coisa que eu conheço sobre minha neta, é que sobre tudo o que machuca, é um coração que acredita nas segundas chances. Depois que Harold saiu, Ricardo olhou para o papel dobrado como se continha os segredos do universo. Uma última chance de acertar as coisas. Uma última chance de contar a Lorena a completa verdade. Não sobre sua identidade, mas sobre como ela havia mudado a vida dele para sempre. Ele não tinha um grande plano, nem um discurso praticado. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Patterson simplesmente falava de seu coração e esperava que fosse suficiente. O sol da tarde lançou longas sombras L. Campos, como Ricardo esperou na beira da estrada que levava à fazenda Peterson. Seu caminhão estava estacionado fora da vista,
e ele andava nervosamente, verificando o relógio a cada poucos minutos. De acordo com a nota de Harold, Lorena faria sua entrega às 5 horas. Ricardo trocou a roupa 3 vezes, antes de se estabelecer em uma simples camisa de flanela e jeans, a roupa que ele usou em seu primeiro dia em Meadow Creek. Não é o empresário polido, nem o zelador fingimento, apenas ele mesmo. Às 4h55, ele ouviu o estrondo de um veículo que se aproxima. A van de entrega de Lorena apareceu ao redor da curva, sua tinta azul desbotada reconhecível mesmo à distância. O coração de Ricardo bateu quando ele entrou em vista, levantando a mão na saudação. A van diminuiu a velocidade e depois parou. Por um momento ele pensou que ela poderia simplesmente ir embora. Em vez disso, ela rolou pela janela, sua expressão guardada. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. "Esperando por você." Ele respondeu honestamente. "Como você sabia que eu estaria aqui?" "Harold", ele admitiu. "Ele pensou que talvez você estivesse disposto a falar comigo, apenas uma vez." Lorena suspirou. "O vovô precisa cuidar de seus próprios negócios. Ele se importa conosco, conjunto de nós." "Não, a nós", disse ela categosa. "Nunca houve. O que estava entre nós foi baseado em uma mentira." As palavras picaram, mas Ricardo pressionou. "Eu mereço isso. Mas, por favor, apenas me dê 5 minutos. Depois disso, se você ainda nunca quiser me ver novamente, eu respeitarei sua decisão." Ela o estudou por um longo momento. 5 minutos, ela finalmente concordou. "Eu preciso fazer esta entrega primeiro." Ricardo assentiu, alívio lavando através dele. Ele esperou na beira da estrada, enquanto ela deixava mantimentos na Peterson House. Quando ela voltou, ela gesticulou para ele entrar na van. "Podemos conversar enquanto eu dirige", disse ela. "Eu tenho mais entregas." Ricardo subiu no banco do passageiro, ciente do pequeno espaço que agora compartilhava. Ela cheirava a maçãs e canela, e o perfume familiar fez seu coração doer. Eles dirigiram em silêncio por 1 minuto antes de ele reunir sua coragem. "Eu nunca quis te machucar", ele começou. "Você nunca o faz", ela respondeu bruscamente. "Homens, como você nunca pretendem machucar ninguém. Isso acontece." "Isso não é justo", ele protestou. "Eu não sou como Brian." As mãos de Lorena se apertaram no volante. "Como você sabe sobre ele?" "Frank me disse um pouco, o suficiente para entender por que minha mentira atingiu você com tanta força." Ela olhou para frente na estrada. "Então, você conhece minha pequena história triste. Pobre menina de cidade pequena, enganada pelo encantador da cidade." "Não é assim que eu te vejo", disse Ricardo. "Você é a pessoa mais forte que já conheci, correndo a loja, cuidando de Harold, mantendo a comunidade unida." Um lampejo de alguma coisa, talvez a prisão, cruzou seu rosto. "A lisonja não." "Conserta isso, Ricardo. Não é lisonja, é a verdade." Ele respirou fundo. "E a verdade é o que você merece, a verdade completa." "Estou ouvindo", disse ela, sua voz cuidadosamente neutra. "Quando cheguei a Meadow Creek, tinha toda a intenção de vender a fazenda", ele admitiu. "Era apenas mais um ativo para mim. Fui disfarçado porque queria entender seu valor antes de negociar a venda." "Pelo menos você é honesto sobre isso", disse ela amargamente. "Mas aconteceu algo que eu não esperava", continuou ele. "Eu me apaixonei por este lugar, com a terra, a comunidade, com a maneira como as pessoas se preocupam aqui. E isso o impediu de vender?" Ela perguntou ceticamente. "Não", ele admitiu. "O que me parou foi você." Lorena olhou para ele acentuadamente depois de volta à estrada. "Você me mostrou uma maneira diferente de ver o mundo", explicou Ricardo, "onde o valor não é medido em dólares, mas em relacionamentos, em pertencer, ao criar algo que dura." "Palavras." "Bonitas", disse ela, mas sua voz se suavizou um pouco. "Não apenas palavras", ele insistiu. "Ações. Veja o que estou fazendo com a fazenda. Estou investindo nela, na comunidade, não porque faz sentido nos negócios, mas porque é a coisa certa a fazer. E eu deveria estar impressionado que você está usando seus milhões para aliviar sua consciência culpada." Ricardo balançou a cabeça. "Não estou pedindo sua aprovação ou seu perdão. Eu só quero que você entenda algo importante.
Eles alcançaram um esquecimento panorâmico e Lorena inesperadamente parou. Ela se virou para encará-lo. O quê? O homem que você conhecia como rico, ele não era completamente falso, disse Ricardo sinceramente. De muitas maneiras, ele era mais real do que a pessoa que eu me tornaria na cidade. Com você, eu não estava fingindo me importar ou fingindo estar interessado em sua vida. Essas partes eram verdadeiras. Como devo saber quais partes eram reais e que partes eram mentiras? Ela perguntou, e pela primeira vez ele ouviu a dor sob sua raiva. É exatamente isso, disse ele gentilmente. Tudo se tornou real. O trabalho na fazenda, as amizades na cidade, da maneira que eu me senti, se sentem sobre você. Sendo rico, deixe-me descobrir quem eu realmente sou, sob todas as armadilhas do sucesso. Lorena ficou em silêncio, olhando para a vista de Meadow Creek, aninhada no vale abaixo. Não estou pedindo que você me perdoe hoje, continuou Ricardo. Estou apenas pedindo uma chance de provar com o tempo que o homem que você estava começando a cuidar é o verdadeiro eu. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de emoções não ditas. Você me machucou, ela finalmente disse, sua voz pequena. Eu confiei em você. Deixei me sentir algo por você. Eu sei, disse ele, resistindo à vontade de alcançar a mão dela. E eu me odeio por te causar dor. Eu pensei que, finalmente, estava se abrindo para alguém real, continuou ela. Alguém sem agenda, sem segredos. Comecei com um segredo, reconheceu Ricardo. Mas no final você me conheceu melhor do que alguém. O verdadeiro eu. Lorena virou-se para olhá-lo, seus olhos procurando seu rosto. Como posso confiar em você de novo? Não tenho uma resposta fácil, ele admitiu. A confiança leva tempo para reconstruir. Tudo o que posso oferecer é honestidade a partir desse momento e a esperança de que um dia você verá que o homem sob o chapéu era genuíno, mesmo que o nome não fosse. Ela virou a chave na ignição. Eu preciso terminar minhas entregas. O coração de Ricardo afundou. Claro. E eu preciso de tempo, acrescentou. Hora de pensar em tudo. Não era perdão, mas também não era rejeição. Ricardo assentiu. Obrigado por ouvir. Eles voltaram para a cidade em silêncio, mas parecia diferente agora, sem tempo, mais atencioso. Quando chegaram ao mercado de Miller, Ricardo saiu da van. Adeus, Lorena. Ela olhou para ele por um longo momento. Adeus, Ricardo. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Ricardo. Ele se jogou no trabalho na fazenda, supervisionando pessoalmente a conclusão da instalação de processamento, discutindo rotações de culturas com Frank, até ajudando a reparar equipamentos no galpão de manutenção. A notícia de seus esforços se espalhou por Meadow Creek. Lentamente, provisoriamente, a comunidade começou a derreter em sua direção. As pessoas assentiram em cumprimento quando ele passou. Alguns até pararam para falar sobre seus planos para a fazenda. Frank, em particular, parecia ter passado por sua raiva inicial, tratando Ricardo com um respeito grosseiro que significava mais do que qualquer elogio de seus colegas corporativos já teve. Mas Lorena permaneceu distante. Ricardo pegou vislumbres dela na cidade, mas ela nunca se aproximou dele. Uma vez seus olhos se encontraram do outro lado da rua e ela deu um pequeno aceno antes de se virar. Quando novembro se voltou para dezembro, a primeira neve caiu em Meadow Creek. Ricardo estava na varanda da fazenda principal. Ele havia se mudado da cabana do zelador depois que sua identidade foi revelada. Observando os flocos transformam a paisagem em um país das maravilhas do inverno. Seu telefone tocou. Seu assistente novamente. O conselho está fazendo perguntas, ela o informou. Eles querem saber quando você voltar. Eu não estou, respondeu Ricardo. Com licença? Não vou voltar, Jéssica. Pelo menos não na mesma capacidade. Vou permanecer no quadro, mas estou deixando o cargo de CEO. Você não pode estar falando sério, ela ofegou. Por causa de uma fazenda? Por causa de uma garota que nem sequer fala com você? Ser porque encontrei algo que vale mais do que eu tinha, explicou. Um lugar onde eu pertenço. Onde posso fazer a diferença, não apenas ganhar dinheiro.
Depois de terminar a ligação, Ricardo tomou outra decisão. Ele dirigiu para a cidade, para o mercado de Miller. Harold estava atrás do balcão, classificando o correio. Ele olhou surpresa. Ricardo. Não esperava vê-lo hoje. Lorena está aqui? Ricardo perguntou. Não. Ela está fazendo entregas. Harold o estudou com curiosidade. Algo em sua mente? Ricardo assentiu. Eu queria perguntar sua bênção. Para quê? Pelo que estou planejando fazer na fazenda. Para a comunidade. Harold levantou uma sobrancelha. Você não precisa da minha. Bênção é a sua fazenda. Mas esta é a sua cidade, respondeu Ricardo. Sua casa. E como Lorena não fala comigo ainda, você é a próxima melhor pessoa a perguntar. Intrigado, Harold gesticulou para ele continuar. Ricardo delineou seu plano. Ele queria converter a fazenda principal em um centro comunitário de Meadow Creek, um lugar para reuniões, aulas e eventos. O piso superior se tornaria uma clínica médica, composta pela uma vez por semana por médicos da cidade, prestando assistência a moradores que não podiam viajar para cidades maiores. Os motivos sediariam um mercado semanal de agricultores no verão, dando aos pequenos produtores um lugar para vender seus produtos. E onde você moraria? Harold perguntou quando ele terminou. A cabana do zelador me convém bem, respondeu Ricardo. Eu não preciso mais de muito espaço. Harold ficou em silêncio por um longo momento. Você mudou, filho. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Harold sorriu um pouco. Acho que a comunidade ficaria grata pelo que você está propondo. E Lorena? Ricardo não pôde deixar de perguntar. Harold deu de ombros. Isso é para ela decidir. Mas se isso significa alguma coisa, ela pergunta sobre você às vezes. Sobre o que você está fazendo na fazenda. A esperança brilhou no peito de Ricardo. Ela faz. Não leia muito nisso, advertiu Harold. Ela ainda está magoada. Mas ela também é justa. Ela vê o bem que você está tentando fazer. 2 dias depois, Ricardo realizou uma reunião da cidade no recém-reformado East Barn para apresentar seu plano para a conversão da fazenda. Quase todo mundo em Meadow Creek compareceu, curioso sobre o que o proprietário, que antes era deceptivo, tinha em mente. Ricardo estava diante deles, nervoso, mas determinado. Obrigado a todos por terem vindo, ele começou. Eu sei que muitos de vocês ainda estão com raiva de mim pelo meu engano quando cheguei pela primeira vez. Não o culpo. Eu traí sua confiança e isso não é facilmente perdoado. Murmúrios ondularam pela multidão. Mas espero que minhas ações no mês passado tenham começado a mostrar quem eu realmente sou, continuou ele. Não Rico, o zelador, nem Ricardo Patterson, o empresário, mas só eu, uma pessoa que passou a se preocupar profundamente com essa comunidade e essa terra. Enquanto descreveu seus planos para a fazenda, Ricardo examinou a multidão, seu coração, pulando quando viu Lorena parado nas costas. Ela não esperava vê-la lá. Esta fazenda não pertence apenas a mim, concluiu. Pertence a todos nós, a Meadow Creek. Eu sou apenas o cuidador, e prometo ser bom enquanto você me tiver. O silêncio caiu quando ele terminou. Então Frank levantou-se. Trabalho nesta terra há 20 anos, disse o capataz. O velho senhor Patterson adorou, mas mesmo ele não tinha visão assim. Eu digo que damos uma chance ao garoto. Um murmúrio de acordo se espalhou pelo celeiro. Um por um, as pessoas mantiveram seu apoio para sugerir adições ao plano, para oferecer sua ajuda na reforma. Por tudo isso, Lorena permaneceu em silêncio, observando de costas. Quando a reunião terminou, as pessoas se reuniram em torno de Ricardo, batendo-o nas costas, apertando a mão. Quando ele poderia procurar lá novamente, ela se foi. Na semana anterior ao Natal, o trabalho começou na conversão da fazenda. O projeto levaria meses, mas Ricardo queria começar imediatamente. Ele trabalhou ao lado da equipe de construção, ignorando o frio, empurrando a exaustão. Uma noite, quando o anoitecer caiu e Telly voltou para casa, Ricardo permaneceu na varanda, revisando os projetos na luz desbotada. Ele ouviu a crise de passos na neve e olhou para cima para ver Lorena se aproximando, carregando uma garrafa térmica. Seu coração quase parou.
Foi a primeira vez que ela o procurou desde a conversa em sua van. Harold pensou que você precisava disso, disse ela, segurando a garrafa térmica. Cidra quente. Obrigado, ele respondeu, tirando-o cuidadosamente dela. Em vez de sair imediatamente, Lorena olhou para a fazenda. Seus planos são realmente impressionantes. Obrigado, disse ele. Espero que seja útil para a cidade. Será, ela confirmou. Ela hesitou e acrescentou. Eu tenho assistido o que você está fazendo aqui, com a fazenda, com a comunidade. Ricardo esperou, mal ousando respirar. Você surpreendeu muitas pessoas, continuou ela, incluindo eu. De um jeito bom, espero. Ele se aventurou. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sim, em um bom caminho. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar frio respirando a névoa. Eu deveria ir, ela finalmente disse. Harold está esperando por mim. Claro. Ricardo tentou esconder sua decepção. Obrigado pela cidra. Ela assentiu e se virou para sair. Depois parou. Você vem para a celebração do Natal? Na igreja, no domingo? Eu não achei que seria bem-vindo, ele admitiu. Você é, ela disse simplesmente. 7 horas. Com isso, ela se afastou, deixando Ricardo em pé na varanda com uma garrafa térmica de cidra e a primeira esperança real que ele sentiu em semanas, do domingo. Chegou frio e claro, estrelas enchendo o céu noturno acima da pequena igreja branca no centro da cidade. Ricardo chegou cedo, ajustando nervosamente a gravata quando entrou no prédio calorosamente iluminado. As pessoas o cumprimentaram com um calor surpreendente, muitas parando para falar sobre o projeto da fazenda ou para agradecer-lo pelos novos empregos na instalação de processamento. Ele examinou a multidão para Lorena, mas não a viu. Quando a celebração começou, com canções e leituras, Ricardo se viu genuinamente desfrutando do senso de comunidade. Essas pessoas, que inicialmente o desconfiavam depois de saber de seu engano, estavam agora aceitando-o como um deles. Foi um sentimento que ele nunca experimentou na cidade, apesar de todo o seu sucesso. Após o culto, todos se reuniram no salão da igreja para refrescos. Ricardo estava falando com Frank quando sentiu um toque no ombro. Ele se virou para encontrar Lorena parada ali, linda em um vestido vermelho simples. Você veio, disse ela. Você me convidou, ele respondeu. Podemos falar? Ela perguntou. Fora? Ricardo assentiu. Seu coração disparou enquanto a seguia para os degraus da igreja. A noite estava fria, mas clara, a lua lançando luz prateada sobre a praça da cidade. Eu tenho pensado muito, começou Lorena, sobre confiança, sobre perdão, sobre as segundas chances. Ricardo esperou com medo de esperar demais. Quando Brian mentiu para mim, era porque ele estava escondendo sua vida real, sua esposa, seus filhos. Ele estava fingindo ser alguém que não era. Ela olhou para Ricardo. Mas com você era diferente, não foi? Como assim? Ele perguntou. Você estava fingindo ser alguém com menos, não mais. Você não estava tentando me impressionar com status ou riqueza falsa. Se alguma coisa, você estava escondendo vantagens, não falhas. Ricardo não tinha pensado nisso dessa maneira. Suponho que isso é verdade, mas uma mentira ainda é uma mentira. Sim, ela reconheceu. E doeu tanto, mas suas razões foram diferentes. E o que você fez desde então também tem sido diferente. Ela deu um passo mais perto dele. Harold, acha que eu deveria te perdoar. E o que você acha? Ricardo perguntou suavemente. Eu acho... Ela fez uma pausa, procurando o rosto dele. Acho que o homem que eu estava me apaixonando, o zelador, está realmente parado na minha frente. Ele só tem um nome diferente e uma conta bancária maior do que eu pensava. O coração de Ricardo saltou. É isso que tenho tentado lhe dizer. Os sentimentos, a conexão entre nós, isso foi real. Lorena assentiu. Eu acredito em você, agora. O que mudou seu mind? Observando você, ela disse simplesmente. A maneira como você se jogou para salvar a fazenda, para ajudar a comunidade. O Ricardo Patterson que eu imaginei nunca teria deixado as mãos sujas ao lado dos trabalhadores da construção civil. Ou sentou, se por horas ouvindo as preocupações das pessoas comuns. Ela estendeu a mão.
ajustando sua gravata levemente torta. O homem que fez essas coisas? Esse é o homem que eu estava me apaixonando. Eu simplesmente não sabia o nome verdadeiro dele. Ricardo pegou a mão gentilmente. Então, o que acontece agora? Agora, disse Lorena, começamos de novo. Honestamente, desta vez, sem segredos, sem fingir. Eu gostaria disso, disse Ricardo, sua voz espessa de emoção. Eu também. Ela sorriu, um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos. Olá, eu sou Lorena Miller. Eu corro o mercado na cidade e faço as melhores tortas de maçã do condado. Ricardo sorriu de volta, brincando junto. Prazer em conhecê-lo, Lorena. Eu sou Ricardo Patterson. Eu possuo a fazenda fora da cidade. E sou péssima em fazer pão, mas gostaria de aprender se você me ensinasse. Acho que isso poderia ser organizado, disse ela suavemente. Ao redor deles a neve começou a cair. Flocos suaves se afastando para espanar os ombros e os cabelos. Ricardo estendeu a mão, escovando um floco de neve da bochecha de Lorena. Posso? Ele perguntou. Ela assentiu e ele se inclinou beijando-a suavemente. Seus lábios estavam quentes contra os dele, e ela provou fracamente de hortelã, pimenta e promessa. Quando eles se separaram, ela olhou para ele com olhos claros. Não há mais mentiras. Não há mais esconderijo. Não há mais mentiras, ele concordou. O que você vê é quem eu sou. E o que eu vejo, disse ela, estendendo a mão para tocar o rosto dele, é o homem que eu amo. Ricardo sentiu seu coração transbordar de alegria. Eu também te amo, desde o primeiro dia em que você me deu pão e uma maçã, apenas porque é isso que os vizinhos fazem. Ela riu, o som brilhante na noite de inverno. E nós definitivamente somos vizinhos. Agora, de mãos dadas, eles voltaram para o salão da igreja, onde Harold os observou com olhos conhecedores, e a comunidade que os reuniu comemorou não apenas o Natal, mas o poder da verdade, perdão e novos começos. 3 meses depois, à medida que os primeiros sinais de primavera surgiram nos campos da fazenda Patterson, a transformação da fazenda foi concluída. A grande inauguração atraiu pessoas de todo o condado. O centro comunitário já tinha aulas programadas para os próximos meses, a clínica médica assinou os médicos ansiosos para ajudar, e os motivos estavam sendo preparados para o mercado, da temporada dos primeiros agricultores. Ricardo ficou na varanda, observando as pessoas visitavam a instalação, com os rostos brilhantes de apreciação e emoção. Frank se juntou a ele, acenando para a aprovação. Você fez o bem, chefe, disse o capataz. Muito bom. Todos nós fizemos. Ricardo o corrigiu. Este foi um esforço da comunidade. Frank riu. Você não é mais um garoto da cidade, isso é, certo? No interior, Lorena estava mostrando um grupo de mulheres a nova cozinha, projetada para aulas de culinária e refeições comunitárias. Ela chamou a atenção de Ricardo pela janela e sorriu. Aquele sorriso especial que era apenas para ele. Mais tarde, quando a multidão diminuiu e o sol começou a se pôr, Ricardo e Lorena andavam de mãos dadas pelo pomar, onde os primeiros brotos estavam se formando nas macieiras. Recebi uma ligação da empresa hoje, disse Ricardo. O conselho aprovou minha função reduzida. Só precisarei ir à cidade uma vez por mês para reuniões. Isso é maravilhoso, disse Lorena. Embora eu tenha que admitir, estava me acostumando com a ideia de namorar um CEO de longa distância. Ricardo parou virando-se para encará-la. Estou exatamente onde quero estar, com a pessoa com quem quero estar. Mesmo nesta pequena cidade, depois de toda a emoção da vida da cidade, especialmente nesta pequena cidade, ele garantiu. Encontrei algo aqui que nunca tive lá, duplicando, objetivo, amor. Ela se levantou nos pés, na ponta dos pés, para beijá-lo. Quem teria pensado? O milionário da cidade grande e o pequeno lojista. As coisas estranhas aconteceram. Ele murmurou contra os lábios dela. Como o quê? Como um homem encontrando seu verdadeiro eu fingindo ser alguém nele. Ricardo sorriu, tirando o chapéu, o mesmo chapéu de abas largas que ele usava em seu primeiro dia em Meadow Creek. A verdade estava sob o chapéu o tempo todo. Eu só precisava de você para me ajudar a ver. Lorena tirou o chapéu dele, colocando
Foi em sua própria cabeça com um sorriso divertido. E agora eu vejo você, o verdadeiro você. E eu gosto do que vejo. Quando o sol se pôs sobre a fazenda Patterson, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Ricardo sabia com absoluta certeza de que havia encontrado sua casa, não em um lugar, mas em uma pessoa. Aos olhos honestos de Lorena, em seu coração perdoador, na simples verdade de seu amor. Algumas jornadas o levam longe apenas para levá-lo de volta onde você pertence. Algumas verdades se escondem à vista, esperando para serem descobertas. E às vezes, as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas ou vendidas. Elas só podem ser conquistadas, através da honestidade, por esforço e através do amor. Para Ricardo e Lorena, em meio ao pomar de despertar enquanto a primavera deu uma nova vida na terra, a jornada estava apenas começando. Mas agora, eles andavam juntos, sem mentiras entre eles, sem máscaras e sem fingir, apenas verdade, confiança e a promessa de amanhã, o fim.